CLT não é o fim da linha. Eu sei que você está cansado, eu sei que você está desanimado de trabalhar por muitas horas, ter que engolir saco do seu chefe e mesmo assim ganhar essa mixaria. E, cara, de verdade, você acha mesmo que vale a pena você pegar horas e horas de transporte? Isso se te derem, né, esse transporte dentro da sua empresa. Até mesmo tem empresa que não tem plano de saúde, né? Então você ainda ganha uma mixaria e ainda tem que pagar. Cara, ser CLT não é o fim da linha. Você não vai morrer CLT. Se você tem o sonho de ser empreendedor na sua vida, entenda, o seu sonho é o primeiro passo para que você conquiste. Você precisa sonhar, você precisa acreditar que você pode conseguir aquilo, certo? É isso aí, bem-vindos a mais um vídeo do Resgate Masculino, o seu canal que é a ciência do empreendedor. Aqui falamos sobre filosofia, sobre psicologia, entre outras ciências, em prol da sua riqueza e da sua inteligência. Bem-vindos a mais um vídeo e nesse falaremos sobre 3 pontos cruciais. A primeira é a educação básica, que nos moldes brasileiros ela foi feita para educar as pessoas para serem trabalhadores nas indústrias, né? Inclusive até o próprio Senai, para quem não conhece, né? O Senai ele foi criado justamente para fazer essa preparação da escola diretamente para a indústria. Em segundo lugar, falaremos sobre o ambiente tóxico que está ao nosso redor. E é por isso que na maioria das vezes você se encontra perdido, isolado, sem uma rua sem saída, porque as pessoas que estão ao seu redor só te colocam cada vez mais para baixo, mesmo você sabendo que elas não são pessoas dignas de te darem opiniões, porque elas não chegaram aonde você quer estar. E o terceiro, e nem por isso o menos importante, é o próprio teste da natureza. Por que teste da natureza? Porque tudo isso, todo esse processo que você está tendo que lidar é um teste da natureza. A natureza serve justamente para mostrar o nosso contraponto como humanos, né? Enquanto nós, seres humanos, fazemos birras, né? Ficamos com raiva, cultivamos ódio, a natureza ela é paciente. Uma nuvem passeia calma no céu, a brisa ela te refresca e te relaxa, mas o ser humano dificilmente dá descanso para alguém. Aquilo que um ser humano quer é o que todos querem: poder, segurança para manter a sua família e longevidade, permanência de dias na Terra. E por isso, os grandes empresários que hoje furaram a bolha, né, e digo os empresários de sucesso que vieram do absoluto zero, absoluto nada, muitas vezes até mesmo do negativo, eles tiveram que encontrar forças e esperanças dentro de si mesmo. E isso está ligado também com o nosso terceiro ponto agora que a gente vai falar. E isso também está ligado ao terceiro ponto que a gente vai falar no final desse vídeo. Por isso não perca, acompanhe até o final e já deixa o like aqui nesse vídeo para que a gente sempre venha trazendo mais conteúdo cada vez mais relevante para vocês. É conveniente para a educação brasileira ter pessoas manipuladas pelo próprio Estado, massa de manobra. Uma pessoa sem informação, com o cognitivo vazio, não tem substrato para se filtrar nenhuma informação e tudo que chega para ela, ela aceita como a mais pura verdade. Essa pessoa, esse homem massa, ele é justamente o tipo de pessoa que vota, mas ele não lembra em que votou. Ele até sabe que existe cargos diferentes na política, mas ele não sabe para que serve. Ele até sabe que existem diversas secretarias do governo federal, do governo estadual, mas ele não sabe o que significa, o que cada uma faz. É o homem massa, é o homem que acha que sabe de tudo, mas ele não sabe nada com profundidade. Ele sabe bastante, mas ele sabe apenas o raso, aquilo que chega para ele, ou melhor, aquilo que as pessoas deixam transparecer e ele perceba. E por isso, desde criança, somos desafiados a, se estarmos num ambiente escolar hostil, não te fez uma pessoa mais forte, significa que você enfraqueceu com essa situação. Provavelmente você ficou doente, você desenvolveu uma depressão, uma ansiedade, e ainda está com esses traumas dentro de você, gritando, né, dentro de você esses traumas, justamente porque você ainda não resolveu eles. Né? E a natureza ela chama a gente para um teste justamente quando esses 3 caminhos que eu já falei, eles se entrelaçam entre si. Que é o início, a própria educação te colocando nos moldes daquilo que ela acha importante, aquilo que ela acredita que no futuro será mais fácil de controlar socialmente, né? E
muito ao contrário, né? Muito antagônico àquilo que a gente esperava, aquilo que a gente imaginava, como uma escola de um centro holístico mesmo, de filosofia, de questionamentos, de estudos laboratoriais, de pesquisas científicas, né? E pesquisas em literatura. A gente imagina um sistema educacional dessa forma, mas a verdade é que estamos colapsando o nosso próprio fim. Ambiente tóxico é muito mais do que uma sinalização de onde você pode estar. Imagine-se, se você é uma formiga e entra dentro de uma colmeia de abelha. Você está num ambiente em que você não domina um monte de animais ao seu redor que estão prestes a te matar. Então o ambiente ele é extremamente feroz, ele é extremamente hostil nesse caso. Só que quando você se imagina dentro da própria escola, enquanto você está dentro de uma sala de aula pequeno, adolescente, e você sofre aquela perseguição, você sofre o bullying, as pessoas elas te zoam porque às vezes o que você usa não é a moda, o que a moda espera, o seu celular não é da geração em que todo mundo está usando. Principalmente, né, e eu sou uma experiência própria disso, né? Eu fui bolsista em uma escola particular, né, a qual eu fiz uma prova e ganhei uma bolsa na época do ensino médio. E eu lembro muito que eu chegava com um celularzinho da BlackBerry, aqueles de teclado, né, na época. Eu tinha ganhado esse celular, meu irmão, enfim, tinha me dado porque ele tinha ficado muito velho para ele, tinha comprado um novo, né? E eu, irmão mais novo, você já deve imaginar, ficou o celular para mim. E foi incrível, foi mágico, porque eu coloquei as músicas que eu mais gostava, que no caso era rock, heavy metal, alguns raps, enfim. Não vem ao caso agora, e me fazia muito feliz. E essa mesma felicidade, ela se colapsou em tristeza, pela falta de controle emocional própria, mesmo individual, de não conseguir controlar a situação no momento de escola, né, no momento de colegas, em que eles me zoavam, né? Uns estavam com um iPhone, outros estavam com um Samsung já, que tiravam fotos faziam um vídeo, como é que é o nome? Aquele que diminui o tempo, né? Time-lapse, gravava em time-lapse, eu lembro o celular de um moleque que ele gravava em time-lapse. Pessoal, desculpa aí se eu tô passando no rosto, que eu tô meio suado, vou ter a corrida agora. E eu lembro de ficar muito mal com aquilo, porque eu pensava que eu não tinha tanto valor quanto o que eles mostravam, né? Sendo que na verdade era o oposto, né? É exatamente o oposto. A pessoa que ela enriquece, a pessoa que ela prospera, é a pessoa que ela olha o ser antes de olhar o ter e olhar o fazer, né? Ela presta atenção na palavra antes de prestar atenção no detalhe. Claro que o detalhe ele é importante, mas não mais do que a palavra. E mais do que a palavra, o comportamento. Então, do que adianta você ser uma criança que tem um iPhone do ano, sendo que você chega na sua escola e maltrata o seu colega? Você não tem mais valor do que ele por causa disso. Na verdade, você tem muito menos valor. É redundância falar isso, você tem pouquíssimo valor. E por isso que eu te digo, se você quiser realmente prosperar na sua vida, primeiro, você vai ter que entender que a educação que você vai buscar daqui em diante é uma educação própria, é uma educação individual. Ela tem que fazer sentido apenas para você. Você tem que seguir nesse caminho e principalmente ir até o final, é o mais importante disso tudo. Em segundo passo, e complementando isso, que é o primeiro passo sobre a educação, formadora aos moldes da educação brasileira, o segundo passo é justamente a questão de você se livrar do seu ambiente tóxico. E não estou falando somente do ambiente que o cerca, mas também um ambiente mental. Isso se valida com a música que você escuta, o filme que você vê, a conversa que você tem. E agora eu vou te dar um contraponto, porque aqui a gente sempre é meio maluquinho da filosofia e te dá um contraponto. Também pensar, tá? Também pense na conversa que você ainda não teve, na pergunta que você ainda não respondeu, no filme que você ainda não viu, naquele podcast que você está sempre protelando para terminar ele, você assiste em pedaços, porque a sua ansiedade não deixa você assistir, você tem que começar e continuar, e até o final.
E dessa forma, é a única forma de você mostrar para o seu ambiente que você está tomando a decisão e o controle da sua vida. Você colapsando. E para você colapsar, você vai ter que entender uma coisa. O universo ao seu redor não vai gostar disso. Ele vai tentar te reter. Ele vai tentar te pressionar para que você não continue. E é exatamente aí, nessa parte, que se você permanecer e continuar, entraremos no terceiro passo. Que você vai pertencer, né? Você vai estar sendo um candidato, por assim dizer, um participante nessa corrida da natureza. E para isso, você vai precisar não só colapsar e dizer não para todo o ambiente, né? E sendo pressionado ainda assim se desenvolver, como também você vai precisar ter chegado até o final. Porque a diferença das pessoas que elas vencem, as que não vencem, as que têm sucesso e as que não têm sucesso, o principal é que as pessoas que têm, elas tentam até o final. Elas dão tudo de si. Mesmo quando fica mal, mesmo quando fica difícil, elas ainda permanecem. E o sonho delas jamais morre. E é por isso que esses 3 passos que eu destaquei aqui é literalmente a sua porta de saída para você nunca mais ser CLT na sua vida. E entenda, não tem como você prosperar e ficar muito rico trabalhando para outra pessoa. Isso é fato.